Em 28 de outubro de 2023, desencarnou o grande artista americano Matthew Perry, que ficou mundialmente conhecido pelo seu papel na mais icônica série de TV Friends. Hoje contaremos uma experiência espiritual que ele teve que mudou completamente a sua vida. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E não, este não é um vídeo em que trazemos uma suposta psicografia de uma celebridade recentemente falecida. O que traremos aqui é um material colhido na autobiografia deste grande artista, do Matthew Perry. Um material que ele deixou por escrito, um livro que ele lançou um ano antes de morrer, em que ali trazia um relato muito corajoso sobre a sua vida, suas experiências e da sua grande luta com a dependência química. O nome do livro: Amores, Amigos e Aquela Coisa Terrível. Nesse livro, Matthew Langford Perry, que gostava de ser chamado pelos amigos de Matt, conta as suas histórias. E este livro, ele está ajudando muita gente nos Estados Unidos, principalmente porque lá eles estão vivendo, aqui também a questão da dependência química é gravíssima no mundo inteiro, mas na terra natal de Matt, eles estão vivendo um problema seríssimo, uma grave crise de saúde pública envolvendo o consumo de remédios opioides, de drogas sintéticas, que estão matando por overdose mais de 100 mil pessoas por ano, o que dá mais ou menos 300 pessoas por dia. A situação é tão grave que hoje nos Estados Unidos você pode encontrar, até mesmo nas proximidades da Casa Branca, máquinas de autoatendimento para pessoas que estejam passando por situações graves de intoxicação por drogas. O livro traz uma mensagem de alerta, uma mensagem de esperança, de resiliência, vem ajudando muita gente. E agora, depois da morte do ator, a sua família criou uma fundação em seu nome para ajudar ainda mais os dependentes químicos. Eu me interessei por ler este livro do Matt porque eu sempre gostei dessa série, até a minha gata se chama Phoebe, e eu também queria ler algo diferente nas férias, né? Sair um pouco dos livros de espiritualidade. Peguei essa autobiografia, eu gosto de ler biografias. Mas não pude deixar de fazer um vídeo, um comentário sobre esta obra, porque o livro ele relata uma experiência espiritual belíssima. Antes de contá-la, vamos contextualizar um pouco da vida deste grande artista. Ele nasceu em 1969, no Canadá, filho de pais muito jovens que logo viriam a se separar. E foi lá na adolescência que Matt percebeu que tinha talento para o teatro, nas peças da escola, percebeu que tinha talento também para fazer os outros rirem. E o pai já trabalhava como ator, ele decidiu também tentar esta carreira. Então ele mudou para Los Angeles, onde o pai morava, porque ali as oportunidades seriam muito maiores. O caminho não foi nada fácil até este momento. Matt conta no livro como ele convivia constantemente com uma sensação de abandono. Ele conta várias passagens muito marcantes de sua vida. A primeira aconteceu quando ele não tinha nem 30 dias de vida. Ele foi um bebê que chorava muito. Então os pais levaram ele ao médico com esta demanda: o bebê chora muito. E o médico simplesmente deu um remédio fortíssimo para o bebê Matt, um barbitúrico que deixava o bebê chapado, e é claro que ele não iria chorar. Então Matt conta no livro que ele tem fotos dessa época, que realmente era um bebê que não chorava mais, mas que vivia chapado por conta deste remédio forte. E aí foi um primeiro momento, uma primeira grande exposição que o seu cérebro físico teve nesta vida, a substâncias fortíssimas, que provavelmente influenciaram para que posteriormente ele viesse a desenvolver um quadro de dependência química.
No livro ele deixa bem claro que ele não culpa os pais por isso e também não coloca este evento como um fator determinante do seu quadro de saúde posterior. Mas, de qualquer forma, é uma informação importante. A carreira de ator de Matt progredia lentamente no início dos anos 90. Ele já estava chegando aos 25 anos, via amigos conseguirem papéis importantes, e ele não estava conseguindo até que ele teve vontade de orar pela primeira vez. Foi uma oração curta, mas bem assertiva. Ele pediu a Deus para ficar famoso. Pediu a Deus que, se ele ficasse famoso, Deus poderia fazer o que quisesse com a sua vida. Naquele momento, e esse entendimento viria a mudar, mas Matt achava que a fama era a solução para o grande vazio que ele sentia. Ele sentia constantemente. Naquela época não estava tão claro, ele fez terapia muitos anos, por muito tempo, para entender isso melhor, mas naquela época ele já sentia constantemente que parecia não ser suficiente. E sentia também uma necessidade doentia de fazer os outros rirem, para que, de alguma forma, o aprovassem. Também, nesta fase, ele começou a beber cada vez mais. O fato é que, semanas após esta oração, numa reviravolta de eventos impressionante, ele ganhou o papel de sua vida. Foi aprovado para interpretar Chandler Bing em Friends. E do dia para a noite, junto com os seus 5 amigos protagonistas da série, estes 6 jovens ficaram mundialmente famosos, ricos, e mudou completamente a vida de Matt daí por diante. E ele quase perdeu o papel de Chandler. O papel foi oferecido a um amigo de Matt, o ator Craig Bierko, e de forma muito nobre, Matt aconselhou o amigo a aceitar o papel, mesmo querendo aquilo para ele. Mas Craig achou melhor naquele momento ir por um outro caminho e não aceitou. Matt ainda estava comprometido com uma outra série de ficção científica que ninguém assistia, mas ele tinha um contrato de exclusividade. Na hora certa, a série foi cancelada e ele pôde se candidatar ao papel de Chandler. E ele já sabia as falas de cor, porque ele ajudava amigos nos testes. Até aquele momento, ninguém tinha sido aprovado. Mas de tanto ajudar os amigos nos testes, ele já sabia as falas de cor. Chegou lá para fazer o teste, foi aprovado na hora. Ele tinha uma grande afinidade com o personagem. Na verdade, ele achava que ele era o Chandler, principalmente com essa característica do personagem de ficar fazendo piadas o tempo inteiro para não se sentir desconfortável. Matt, então, adentrou um mundo novo e ele achava que tinha encontrado o trabalho perfeito. Ele adorava ir gravar, o ambiente de criatividade. Ele conta que muitas das falas da série eles sugeriam ali na hora, eles tinham essa liberdade. E o Matt era um dos que mais fazia isso, porque ele já tinha essa veia humorística muito forte dentro dele. Então ele passou a surpreender cada vez mais seus companheiros de trabalho, os produtores da série, os criadores da série, com o seu timing perfeito, a sua criatividade, o improviso. Enfim, todos os atores ali criaram uma química perfeita, o que contribuiu muito para o sucesso da série. E além de tudo isso, o que completava ainda mais a felicidade de Matt nesse período é que surgiu uma grande amizade entre os atores, que passaram até mesmo a negociar os seus contratos de forma unida. E Matthew logo percebeu que a fama não era o que ele buscava, o que o preencheria como ele esperava. Aliás, isso é algo que o ator Jim Carrey sempre ressalta, que todos deveriam experimentar a fama e a riqueza por um tempo para perceber que não é isso ainda a resposta final que irá nos completar, nos trazer a plenitude. Isso aconteceu com Matt. E durante as primeiras temporadas de Friends, entre uma temporada e outra, ele foi convidado para gravar um filme. E durante as filmagens deste filme, ele sofreu um acidente de jet ski.
Então, como ele tinha que gravar, o estúdio ia perder muito dinheiro se parassem as gravações, chamaram um médico para ele que deu um comprimido, um remédio à base de morfina, para que ele tivesse em condição de gravar no dia seguinte. Matt adorou aquele remédio e aquilo ali começou a virar um problema sem controle. Ao final de um ano, mais alguns meses, ele já estava tomando 55 comprimidos por dia daquele remédio para buscar a mesma sensação que ele teve da primeira vez que ele tomou. Então o vício em medicações opioides começou aí, e esses remédios deixavam Matt sem apetite. E você percebe vendo as primeiras temporadas de Friends, tem trechos ali em que ele está pesando menos de 50 quilos. Emagreceu demais. Ele também começou ali a frequentar os melhores serviços do mundo de reabilitação. Gastou milhões de dólares ao longo de sua vida buscando o controle desta terrível doença que não tem cura ainda. Numa fase muito importante do personagem, quando Chandler casa com Mônica, neste período, Matt morava numa reabilitação, num serviço numa clínica muito cara e comparecia às gravações acompanhado de um enfermeiro. E um pouco depois do auge de sua fama, num período que a série Friends já tinha terminado, que Matt viveu uma intensa experiência espiritual. Ele relata em seu livro que ele estava em sua casa, em sua mansão em Los Angeles, acompanhado de seu pai e de um coach de sobriedade. Ele estava num período que ele achava que era o fundo do poço. Ele não conseguia enxergar como poderia piorar naquela loucura e compulsão por drogas. Ele queria ficar sóbrio, mas estava vivendo uma gravíssima crise de abstinência que colocava em risco a sua própria vida. Tão desesperado, Matt foi até a cozinha, ficou sozinho por alguns instantes e resolveu orar pela segunda vez na sua vida. Em suas palavras, ele orou como um desesperado que estava se afogando. E disse: Deus, me ajude. Deus, mostre que você está aqui. Me ajude. Em seguida, ele viu ali no ambiente da cozinha algo estranho. Ele descreve como se fosse uma voltinha no ar, mas era algo concreto, tangível. Havia algo ali perto dele. Então ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo e começou a rezar de forma ainda mais intensa. De repente, aquela voltinha no ar virou uma luz dourada. E essa luz dourada foi aumentando. Matt, então, se ajoelhou. E a luz aumentou, tomou todo o cômodo, a ponto dele sentir que estava na presença do sol, que estava dentro do sol. E ele foi se sentindo cada vez melhor no meio daquela luz dourada. E ele escreve que aquela luz trouxe para ele a sensação mais perfeita, muito melhor do que qualquer sensação que ele tenha conseguido através da dose mais perfeita de qualquer outra droga que ele tenha tomado. Pela primeira vez em sua vida, ele estava na presença do amor, da aceitação, da poderosa sensação de que tudo ficaria bem. Ele se sentia pela primeira vez seguro, bem cuidado, algo que ele sempre buscou na vida, mas de formas equivocadas. Ali estava o seu primeiro grande encontro com Deus. E foram 7 minutos de perfeição, até que aquela luz começou a esvanecer. Esta experiência deixou Matt ali chorando por muito tempo, mas nos dias que seguiram, a experiência mexeu com a percepção da realidade dele. Ele relata que começou a sentir uma conexão inexplicável com tudo à sua volta, até com as plantas de sua casa. E por causa daquele presente, ele ficou 2 anos sem usar nenhum tipo de substância psicoativa. Segundo ele, aquela experiência lhe mostrou
lhe deu um vislumbre de como a vida poderia ser. E a partir dali, ele passou a ser um Matt que não buscava apenas a sobriedade, mas passou a buscar também Deus. Ele acha que aquilo ali foi como se Deus abrisse uma janela, mostrasse algo para ele, depois lhe dissesse: olha, agora faça por merecer tudo isso. Pelo resto de sua vida, Matt lembrou da sua luz dourada. Nos momentos difíceis, que ainda seriam muitos em sua trajetória, e também nos momentos felizes. Ao longo de sua trajetória de luta contra a dependência química, ele apadrinhou várias pessoas, ajudando-as, aconselhando-as como fazer para permanecerem sóbrias. E toda vez que essas pessoas vinham até ele, lhe abraçavam, lhe agradeciam, ele sentia algo semelhante com o que ele sentiu quando viu a sua luz dourada, quando teve o seu encontro com Deus. E se nós também pudéssemos sentir, nem que fosse por alguns instantes, o que nos aguarda quando conseguirmos nos libertar deste ciclo de reencarnações, quando conseguimos atingir o estado de espíritos puros, de seres libertos, todos nós chegaremos a esta condição, sem exceção. E ter contato com isso desde já, com certeza, nos traria muita força para enfrentarmos os nossos desafios, nossas provas, nossas dificuldades, neste período ainda difícil, mas que proporcionalmente é muito pequeno, perto da glória eterna que nos aguarda a todos. Essa paz já está dentro da gente, essa luz que jamais se apaga. Procuremos entrar em conexão com esta força interior. Seja lá o que você esteja vivendo, você não está sozinho. Peça ajuda, nossos amigos espirituais estão sempre perto da gente. Deus é bom, Deus é misericórdia infinita. Mas nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas, criando assim força, resistência, sabedoria para o que virá no futuro. E ao final deste vídeo, peço a todos que enviemos uma vibração positiva, uma pequena prece em benefício do Matt, onde ele estiver, agradecendo também tudo que ele deixou, seu legado, o livro maravilhoso que ele escreveu, que está ajudando tanta gente, tantas risadas, tantos momentos agradáveis que milhões de pessoas tiveram no mundo inteiro apreciando a sua arte. Vou deixar aqui na tela final um vídeo que fala sobre a questão de uma dúvida muito comum. Será que eu irei para o umbral por causa do meu vício? Necessariamente? Também vou deixar um outro vídeo que fala sobre a diferença entre vampiros e obsessores desencarnados. Quero te agradecer muito por ter ficado comigo até aqui. Se possível, deixe o seu comentário sobre este vídeo, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que goste da série, deste grande ator. E muito obrigado. Um excelente começo de ano, um excelente 2024. Que possamos estar juntos nesta estrada sem fim. Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!